Com essa bolsa subindo, parece que tudo ficou caro, né? Mas se eu te disser que existem ações que não subiram e na verdade até caíram nesse ano de 2025, como Klabin, Petrobras e Vale. E qual delas seria a melhor oportunidade para a compra nesse momento? É sobre isso e muito mais que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. Vamos falar então de 3 empresas que não subiram aqui no Brasil no ano de 2025: Klabin, Petrobras e Vale. Por coincidência ou não, são 3 empresas que operam commodities, que são mercadorias sem nenhum tipo de valor agregado em específico, que são negociadas internacionalmente. Petrobras, petróleo; Vale, minério de ferro; cobre, níquel, mas minério de ferro principalmente; e Klabin, celulose. E é sempre importante a gente ficar de olho nessas empresas que não subiram apesar de um ano de alta na Bolsa de Valores. Vamos entender um pouco do contexto do que está acontecendo agora e qual seria a melhor oportunidade entre as 3. Porque é assim, mesmo que a Bolsa de Valores suba, exceto numa bolha financeira clara, generalizada, você mesmo assim terá oportunidades em algumas ações. E é como eu disse, até a data da gravação desse vídeo, Ibovespa estava a 134 mil pontos, com uma subida de 12,17%. É a subida do ano. E a gente está falando de uma subida bem relevante, porque a gente ainda está em abril. Só que, outro detalhe, na verdade, a subida total foi de 18,63%. Por quê? Porque essa aqui é a subida em dólares, o que a gente consegue medir por aproximação via ETF EWZ, porque o dólar caiu. Nesse cenário de bolsa subindo muito, você teve ações, lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação, mas algumas ações subindo, por exemplo, Melius subindo 125% e Cogna subindo 131%. Só nesse ano. É o que acaba acontecendo em mercados de alta, pelo menos em anos de alta. O S&P 500, por sua vez, caindo até o momento quase 6%. Portanto, é o ano da Bolsa Brasileira contra a Bolsa Americana. Só que ações como Klabin, Vale e Petrobras apresentaram queda. Embora a Petrobras tenha caído 10% nos últimos 12 meses, olhando para o ano, a queda foi de 17%. Com Vale, a queda foi de 0,74, mas teve queda num ano de alta da bolsa. E vamos lembrar, o Ibovespa sofre um impacto muito grande de Vale e Petrobras, que são as maiores posições dessa carteira teórica. E ainda nós temos a Klabin, que caiu 18,84%. Então veja que as maiores quedas estão em Klabin e Petrobras. Acontece que Vale, no ano de 2024, também teve queda, por isso que ela não caiu tanto nesse ano. E aí você vai me perguntar: ok, Luan, quais foram as ações? Eu sei que não é o caso de Melius nem Cogna, mas quais foram as ações que levaram o Ibovespa a ter uma alta tão boa até agora? Principalmente setor financeiro, considerando que Banco do Brasil subiu, assim como Caixa Seguridade, que subiu 15%, BB Seguridade também subiu 15%. Foi o ano até agora do setor financeiro, o que já era esperado. Com esse nível de taxa Selic a 14,25, eu já vinha falando. As empresas do setor financeiro, bancos e seguradoras, acabam performando muito melhor. E é isso que é bacana ter essas ações na carteira, porque mesmo quando a Selic cai, elas também performam bem, porque elas não deixam de ser empresas. E o valuation das empresas fica mais esticado quando a Selic cai, quando o nível de juros numa economia é menor. Uma outra ação que subiu muito também do setor elétrico, Eletrobras. No ano, ela subiu 24%. Ela realmente estava com um belo desconto, o Banco Itaú já vinha apontando para isso, mas isso mostra que não só empresas do setor financeiro, como também de outros setores, empresas gigantes do país, subiram muito bem, ao passo que as gigantes Vale, Klabin e Petrobras ficaram para trás. Então, quando você notar o índice preço-lucro dos países aqui, Brasil a 10,98 ou 10 vezes lucro, isso aqui é sem considerar o impacto de Vale, senão esse índice estaria maior, sem considerar o impacto de Petrobras e também de Klabin, que não é tanto peso, mas também tem o seu peso. E aí você poderia me perguntar: entendi, Luan, essa assimetria entre bolsa em alta e essas empresas na queda? E aí, o que você indicaria de compra? Qual seria a melhor oportunidade? Não é recomendação, mas a gente pode ter aqui uma noção de qual seria a melhor ação para se comprar agora, se o seu asset allocation está apontando para a compra de ações nesse momento. Banco do Brasil está abaixo do meu preço teto, mas não é
o melhor momento para comprar Banco do Brasil, porque a margem de segurança ficou mais baixa. Começando aqui com a Klabin, você vai notar um padrão dessas empresas que não subiram. Índice preço-lucro, 12 vezes, é um nível acima do Ibovespa. E aí você vai notar que essas empresas de commodities, no geral, quando esse índice preço-lucro está mais alto, geralmente é o melhor momento para aumentar posição. Não estou te dizendo que Klabin é uma super pechincha, não é o caso, mas geralmente para quem está pensando a médio e longo prazo, esses são os melhores momentos para aumentar posição. Mas qual o grande gatilho de crescimento do resultado da Klabin? Presa celulose? Sim, mas hoje a Klabin tem ficado cada vez menos dependente do preço da celulose, já que a sua receita agora está bem diversificada entre celulose e papelão do lado. Mas o grande gatilho é esse aqui. É um fato relevante publicado pela Klabin no dia 7 de fevereiro de 2024, que foi mantido ao final de 2024, a projeção que aqui se encontra, foi mantida, e olha o que ela diz. Informa que estima gerar um EBITDA incremental adicional, EBITDA, ou seja, a aproximação da geração de caixa da empresa, de 3 bilhões de reais até 2027, em relação ao EBITDA realizado nos últimos 12 meses encerrados em setembro de 2023. Nesse período, a Klabin gerou um EBITDA próximo de 6 bilhões de reais. Logo, a gente teria mais 3 indo para 9 bilhões, o que seria o EBITDA recorde da Klabin. Então existe aqui uma estimativa de crescimento na geração de caixa, que ainda parece não ter sido precificada pelo mercado, a tal ponto da ação ter caído bastante nesse ano. E muito decorre da queda do dólar, que impacta positivamente o resultado da Klabin, mas isso aqui ainda não foi precificado. Além do fato também de que a Klabin reduziu a sua política de dividendos. Ela reduziu o payout que ela vinha pagando, que estava ali em 20 a 25%, para 15%. Então é um menor dividendo, uma dívida que acabou crescendo, e agora ela passa por um ciclo de redução dessa dívida, mas 2027 a gente tem um EBITDA incremental, já também com uma redução dessa dívida, simplesmente pelo incremento do EBITDA já reduz a relação dívida líquida sobre EBITDA, e isso vai poder fazer com que a Klabin volte a pagar mais dividendos, com uma bela frequência, vamos lembrar que ela paga aqui a cada trimestre. E em relação à Vale, qual seria o gatilho? Sendo que o PL dela não está tão alto, mas ainda assim é um PLzinho alto, é o tipo de PL não é característico de ciclo de alta do minério de ferro. Quando está ciclo de alta, isso aqui vai para 2, 3 vezes lucro. Aí o pessoal fica louco. Primeiro, sobre os dividendos, situação parecida com a Klabin. Ou seja, não vamos esperar dividendos muito elevados. A companhia declarou que avalia que este não é o momento de discutir dividendos extraordinários. Então não devemos esperar dividendos bem elevados. No máximo R$ 5 por ação. Esse é o dividendo que você pode esperar em Vale. De tal modo que para você ganhar 10% de dividend yield, você não poderia comprar a ação muito acima dos R$ 50, o que é mais ou menos o preço atual da ação. Mas qual seria a notícia positiva? Que a Vale não vê razão para o preço do minério de ferro se distanciar de US$ 100 a tonelada. De tal modo que a gente nos R$ 50 já estaria, entre aspas, no fundo do poço de Vale, podendo cair um pouco mais, mas não muito mais do que isso. Hoje a relação risco-retorno na região dos 50 ficou bem interessante em Vale. Mas, de novo, não espere dividendos extraordinários no momento e, infelizmente, a Vale depende muito da China para ter um resultado extraordinário. Então essa é uma vulnerabilidade que o investidor que investe em Vale precisa entender. Daí a razão pela qual precisa pagar bem barato pela ação. Mas, uma outra notícia, só que é bem mais a médio e longo prazo, é o fato de que a Vale tem cada vez mais focado na venda de cobre e níquel, reduzindo a dependência do minério de ferro. E por fim nós temos a Petrobras, que caiu quase a mesma coisa que Klabin nesse ano, a 30,52. E qual seria a notícia negativa hoje? Com gasolina 7% mais cara no mercado internacional, começa a crescer a pressão por reajuste para baixo do preço dos combustíveis aqui no Brasil, principalmente a gasolina. E aí a Petrobras poderia ter um impacto, ainda que levemente negativo, na sua geração de caixa, porque ela teria que vender num preço mais barato. Então, esse descolamento de preços com a política internacional gera esse tipo de coisa. Ora, a Petrobras vai estar praticando um preço abaixo do mercado, ora acima do mercado, como é o caso atual. E sempre com um conflito de interesse do governo no sentido de o governo precisa da Petrobras gerando muito caixa para pagar altos dividendos para ajudar no financiamento da máquina pública. Por outro lado, se a Petrobras lucrar demais, significa que o petróleo está muito caro, o combustível está muito caro, e isso impacta negativamente na população. É difícil, é uma equação bem difícil de ser resolvida. Mas ainda assim, a geração de caixa da Petrobras tem se mantido muito boa ao longo dos anos, desde o governo anterior até esse governo, e a política de dividendos ainda é interessante, prevendo que vai pagar 45% do fluxo de caixa livre, tendo um dividendo mínimo previsto desde que o petróleo não caia abaixo de $40 o barril, o que seria bastante difícil de acontecer.
até mais difícil do que o minério de ferro cair abaixo de $100 a tonelada, como disse a Vale. Então, hoje eu vejo que Petrobras está numa relação risco-retorno também bem interessante, apesar desse risco adicional do reajuste, mas isso aqui faz parte, é inerente a esse tipo de empresa, então é muito provável que já esteja precificado. Hoje o petróleo está aqui a $66 o barril, mesma região de preços de 2019, 2021, aqui mais ou menos 2014 e aqui atrás em 2006. Então tem seus ciclos. Hoje está mais ou menos aqui numa região intermediária, assim como o minério de ferro também está numa região intermediária. Mas detalhe, abaixo de $40, que seria aqui embaixo, aqui no fundão, isso inviabiliza diversos negócios. Até mesmo a PetroRio teria muita dificuldade de lucrar nessa região de preço. Mas de fato, a caso acontecesse, seria a Petrobras a R$ 20. Isso não seria ruim, afinal de contas, quando o petróleo fica muito aqui no fundão, ele dispara bem rápido mesmo, porque não há como o mercado internacional ficar praticando o preço do petróleo nessa região. Como eu disse, inviabiliza diversos negócios. E a notícia positiva com Petrobras é a margem equatorial, que iria aumentar e muito a capacidade produtiva da empresa, em mais de 50%. Então ela conseguiria vender muito mais. E ela já é responsável por produzir 97% do petróleo que é usado no país. Então, você percebe que mesmo a PetroRio sendo uma empresa grande, relativamente grande, ela só tem uma pequena fatia de mercado que a Petrobras domina muito majoritariamente. Quase que um pleonasmo. Bom, Luan, beleza, entendi. Mas diante disso tudo, Klabin, Vale ou Petrobras? Qual seria mais interessante? Pensando em potencial de crescimento, eu vejo a Petrobras como a melhor opção. Assim como em potencial de dividendos, apesar dessas incertezas. Em segundo lugar, a Vale, em potencial de dividendos, nem tanto de crescimento. E por fim, a Klabin. Mas as três hoje, diante de toda essa queda e diante das outras empresas da bolsa que subiram muito, elas ficaram bem mais atrativas. Eu fico com a Petrobras. Mas, Luan, e Vale? Eu quero aportar nas duas. Também vai. Também seria possível. Você tem as duas na carteira, se quer aumentar a posição, se esse é o caso. Mas, Luan, conta aqui pra mim. E qual o preço teto dessas ações? Aí eu deixo esses preços tetos lá na minha planilha de preço teto que está na comunidade FMI ou para membros carteira Mirai. Se quiser conhecer, é só dar uma olhadinha aqui embaixo. Mas se não fosse o momento, não tem problema. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu te ensino a escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá!